Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre digital, que nessa eleição não está dando para ser sobre digital. Às vezes é um pouquinho, tal, mas vocês entendem a gente, né? Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts, ou então no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dória. Cá está minha amiga Cora Rona. E Cora, de que coisa não digital falaremos hoje? Que coisa não digerível também, né? Não digital, não digerível. O que mais, se não o debate? O debate de domingo entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva vem com a gente. Cora Roney, você assistiu aquele debate dos candidatos à presidência de domingo? Pedrinho, sim. A resposta é sim. Eu já sabia que eu vi que você ficou comentando no Facebook, né, Cora? Eu resolvi usar o Facebook como se fosse o Twitter, porque eu volta e meia dou umas lidas no Twitter e eu fico tão chocada com o que eu leio lá, que eu digo, não vou para o Twitter. Eu tinha meio que decidido que eu ia voltar ao Twitter para eleições. Eu digo, não há hipótese, não quero. Sabe? É muita burrice, inclusive, sabe? Concentrada no mesmo lugar, muita agressividade. Mas aí eu fico usando o... Não que o Facebook só tenha gênio, eu sou gente inteligente, mas é que o meu poder de bloco no Facebook é mais eficaz, então eu fico usando o Facebook meio que como um Twitter e fazendo comentários junto com os meus seguidores. Que Olha, você achou, Pedrinho, eu achei deprimente. Vamos lá. Ponto positivo desse debate, para mim, foi o formato. Eu acho o formato muito bom. Eu gostei das perguntas dos jornalistas. Eu detestei o cenário. Eu achei o cenário confuso, sujo, complicado. Gostei do fato dos candidatos poderem se movimentar livremente. Eu acho que o corpo fala, né? Então, acho que os candidatos poderem andar pelo cenário é importante, foi importante. E eu acho, inclusive, que quando eles dizem o corpo fala e essa coisa da revelação, o que mais me marcou sobre esse aspecto foi aquela tentativa do Bolsonaro de tocar no Lula, né? De ficar aí, de aproximação física forçada, porque você percebe que ele está constrangendo a pessoa. É uma tática de gangster, né? É uma tática de gangster, é uma tática de canalha, do cara, ó, fica aí, você está com medo de sair daqui, enfim, me passou uma péssima impressão aquilo dele, péssima, péssima. Bem, uma coisa que o Bolsonaro faz, me passar a péssima impressão. Eu tenho que te dizer que, a essa altura, eu não sou isenta. Eu estou tomada de um tal horror do Bolsonaro que eu perco a objetividade, sabe? Então, eu faço esse caveat aqui para quem estiver ouvindo a gente. Vocês não estão falando do lado de cá com uma pessoa que consegue sequer disfarçar a sua aversão por um dos candidatos. Não que eu ame o Lula, mas o Bolsonaro, a essa altura, pelo conjunto da obra, ele levou a minha aversão a um grau que não dá. Então, eu acho mais honesto e mais claro dizer isso. Eu não suporto esse homem. Eu acho que tem alguns comentários que a gente pode fazer, porque eu concordo com você que eu acho que foi o momento mais interessante do debate, porque
esse formato que a TV Bandeirantes usou, eu achei esse formato muito feliz. Muito bom, muito bom. E é um formato que a gente nunca tinha visto aqui no Brasil, né? Mas os americanos já têm, eu como alguém que cobriu a eleição americana muitas vezes, com muita frequência e tal, eu já assisti trocentos debates, desde o Clinton contra o Bush pai. Eu acho que eu assisti todos os debates presidenciais americanos, pelo menos da fase pós-primárias, né? E é uma coisa engraçada que eles têm esse formato, um formato parecido, que não é exatamente a mesma coisa, que é um formato que eles chamam de town hall. O town hall, em essência, é um teatro de arena com pessoas que são chamadas dentre indecisos por um instituto de pesquisa qualquer. E existe um moderador que está ali apenas para chamar aleatoriamente pessoas. Toda pessoa escreve uma pergunta. Sim, eu já vi esse formato. É um formato muito interessante, que cada pessoa tem que levar uma pergunta por escrito. Essas perguntas são aprovadas, não são censuradas, mas são aprovadas. Censuradas, tipo, não são modificadas. Sim. Mas elas são aprovadas para que se encaixem nos temas que interessam ao eleitorado por pesquisas, tudo mais, tal. Então, o moderador está lá para garantir que as regras sejam seguidas e para garantir e para escolher quem que vai fazer pergunta. Aí as pessoas vão levantando e vão fazendo perguntas. E isso cria um ambiente que o teatro de arena não tem propriamente palco, né? É um troço que nem teatro grego, né? Você tem um meio. E naquele meio circular, os candidatos ficam circulando e conversando, interagindo entre si e com as pessoas. E por conta desse formato, tem esse truque da presença física, ele foi aprendido. Eu vi ele sendo usado de forma mais incisiva 2 vezes. Uma vez foi pelo John Kerry, quando ele foi candidato contra o George W. Bush, na reeleição do Bush. O Kerry é um cara de 2 metros de altura, né? Não sei se ele tem 2 metros, mas é 1,90 m Não blau. sabia, não. Ele é muito alto, ele é um cara muito alto. E o Bush filho é um cara baixinho, tem 1,60 m e tanto, 1,70 m e pouco, que para um homem é uma estatura... É baixo. É baixa, pois é. E tem um momento num dos debates que os dois candidatos vêm, e aquilo era o início da guerra do Iraque, e o Kerry queria se mostrar pelo seu passado de ter lutado no Vietnã, e o Bush filho tinha fugido, né, da guerra e tal. Então tinha uma coisa que o Kerry queria mostrar, uma coisa física mesmo. Então tem um momento que os candidatos se aproximam para se cumprimentar e propositalmente o Kerry se curva todo para cumprimentar, apertar a mão do Bush, para deixar muito nítida a diferença de estatura dele. Ele se curva todo, um teatro. Ele não precisava fazer aquilo, mas ele foi assim, tipo, quase como se ele tivesse que se abaixar, para as pessoas verem o quanto que o corpo dele tinha que se curvar para que as cabeças ficassem na mesma altura. Deixa eu te contar uma coisa em relação a isso, esse uso de palco e diferença de tamanho, não tem nada a ver com política. Você conhece teatro bem, Decora? Mas foi uma coisa que Valmor Chagas me contou. O Valmor tinha 1,90 m. Valmor muito era alto, né? muito alto, e não só era muito alto, como ele era muito imponente, ele tinha aquela cabeleira branca extraordinária. Era uma figura que entrava num palco e se dizia... Era um ator que tinha presença de palco, né? Nossa, Tinha uma... super! E ele, num desses prêmios, não sei das quantas, ele tinha que entregar um prêmio para Bibi Ferreira. Bibi Ferreira tinha 1,50 m. A Bibi era um pouquinho mais baixa do que eu, que tenho 1,54 m. E o Valmor estava até um pouco preocupado com isso. Eles vinham de pontos opostos do palco. Então, ele me disse que aí ele, de repente, vê a Bibi entrando, toda de preto, com vestido longo, preto, com uma faixa branca aqui no meio. Quer dizer, a coisa para você ficar
o mais comprida possível. Quando eles foram se aproximando, a Bibi estendeu a mão para ele beijar. Ah, que espetacular. Então, ela manteve ele a uma distância de um braço Aham. e ele teve que se abaixar para beijar-lhe a mão. Era uma rainha, né? Era assim, sabia tudo, né. De E aí palco, de palco. ele aí leu aquilo perfeitamente, porque ele também era um animal de palco, não deu abraço, não se aproximou além daquela distância, beijou-lhe a mão e lá ficou. Que coisa genial, né. Bem, continua, você me falou que tinha 2 Pois é, momentos mas que marcaram. O Carey teve uma certa, eu não vou dizer elegância, porque ele estava querendo crescer fisicamente sobre o George W. Bush, mas com um sorriso no rosto e num Claro, cumprimento, sabendo o que aquilo implicava. tinha uma delicadeza dentro do gesto. E o George W. Bush não se intimidou, não. Ele fingiu que não viu e, e tocou a coisa. A segunda vez que eu vi foi com a agressividade que o Bolsonaro tinha, que foi Donald Trump e Hillary Clinton. O Trump também é um cara alto. E a Hillary não é uma mulher alta. E tinha uma coisa nesse town hall que sempre que a Hillary ia conversar com alguém, e o Bill, o marido dela, era uma águia desse formato de debate. Ele demonstrava uma capacidade de empatia pelas pessoas nesse formato de debate que era um troço. A Hillary tem mais dificuldade com empatia. Mas o Bush ficava sempre, ou desculpa, o Trump ficava sempre numa proximidade com a Hillary, tipo, literalmente ocupando espaço, sempre presente na câmera, sempre aquela distância que se você faz um movimento um pouco mais brusco de braço, você encosta na pessoa. Atrás, tal, crescendo, tipo, criando um incômodo constante pela Uhum. presença. Eu tenho certeza que o Bolsonaro usou esse movimento com a mesma intenção do Trump. Porque ali, aquele momento que ele encosta, o braço tem uma diferença evidente de altura, né? O Bolsonaro é muito mais Tem. alto que o Lula. Mas aquele momento que o Bolsonaro encosta o braço no Lula, que ele faz uma coisa ali que ele fica primeiro olhando para o Lula sem falar nada, com um sorriso sarcástico. E aí estende o braço, o Lula se desorienta naquele momento e começa a falar. E é nesse momento que ele começa a falar que ele entrega aqueles 6 minutos, quase 6 minutos finais para o Bolsonaro, que ele começa a ocupar Foi aí que mais espaço. Eu já estava acostumado a assistir essa dinâmica, eu grudei ali, e do tipo, sem saber como reagir fisicamente, a defesa que o Lula teve foi. O pessoal ficou falando ele não conseguiu gerenciar o tempo, tudo mais. O Bolsonaro não falou e fez um gesto de tocar no Lula. E o Lula, aquele gesto tinha uma agressividade. O Lula podia o retrucar fisicamente, do tipo, tira a mão daqui, e ia virar um gesto de agressividade do Lula. A gente nunca sabe como que a televisão vai registrar isso, ou a maneira como o Lula encontrou para se defender naquele instante, ele estava despreparado para aquela circunstância, começou a falar. E nessa que ele começou a falar, o Bolsonaro deixou ele falar, ali ele perdeu aqueles 5 minutos. Tipo, ele cortou o diálogo. é. E aí ele se manteve se afastando. O Lula começou a ficar mais afastado fisicamente do Bolsonaro, até que teve aquele segundo momento do Bolsonaro. Senhora, você pode ficar aqui? E Aquilo o Lula, nessa segunda vez, até eu acho que foi bem. Posso, ué? mas eu achei isso absurdamente cafajeste, porque essa coisa da proximidade física forçada
me causa uma repugnância enorme. Eu acho, Cora, que há momentos e momentos, há eleições e eleições. Naquela eleição de 2016, quando o Trump ganhou, o americano estava procurando um cafajeste. Ele estava querendo um homem para acabar com o politicamente incorreto, que vai falar grosso com os chineses. Não, e a Assim como Hillary em é 2018. antipática, né? Esse é o problema. Não, claro, a Hillary também não se ajudava porque ela não tem empatia. Não, Ela não aquilo tem foi a. um equívoco do Partido Democrata, né? Eu, É que ela é muito boa de política pública. Ela é uma pois asa em é, mas política ela pública, mas. não era o momento para botarem ela. Eu É, achava que era o momento de Elizabeth Warren, mas que sei eu da vida, né? bem. O fato é que aconteceu aquilo e tal. Mas assim como em 2018, o brasileiro estava querendo um cara que vai acabar com o PT. E o Bolsonaro era o cara que ia acabar com o PT. E em 2022, o brasileiro está de saco cheio justamente dessa agressividade do Bolsonaro. Então, embora tecnicamente ele tenha ganho aquela disputa de corpo, eu me pergunto, a gente ainda não tem pesquisa detectando isso com clareza, eu me pergunto se é isso que você está chamando de cafajestagem, mas que é uma violência física, né? É um tentar se É, impor no é. corpo, na força. Eu me pergunto se aquilo não bate como uma confirmação de que o Bolsonaro é um cafajeste, é justamente disso que a gente está de saco cheio, sabe? Eu acho que pode Olha, não ter sido bom para ele. eu vou arriscar um palpite. Isso, para a mulher, particularmente, é horrível, Ah, claro, claro. É o homem sabe? se impondo pela força física, né? A mulher entende isso, né? Exatamente. É o Claro, estuprador. claro. É o que a gente não aguenta, o que a gente, no meu caso, eu não aguentava. Agora eu sou uma vovozinha e todo mundo me respeita, graças a Deus. Mas quando a gente é nova, é o que a gente odeia. É aquele cara que entra na boate, é o cara que você está na rua, o cara vem botar a mão em você e fica aqui, está com medo de mim. Tô, quer saber? É isso. É. Eu ouvi, é engraçado que você falou, não tinha me tocado disso. Eu não penso como mulher, evidentemente, né? Mas você falou isso. Todas as minhas ex-mulheres e minha mulher, eu já ouvi depoimentos com versões distintas da mesma situação de Pois é. um dia um cara Então, que é eu uma acho. coisa na nossa cultura brasileira ainda mais presente, né, esse tipo de homem, né? É um cafajeste. É aquele cara que puxa o cabelo da mulher na festa, sabe? Eu acho que essa coisa de forçar a presença física é uma sinalização péssima para o público feminino. Não sei como o público masculino reage, mas a minha leitura como mulher é a pior possível. A outra coisa que eu achei péssima da parte do Bolsonaro foi o seu Lula. Porque, quer queira, quer não, o Lula foi presidente da República. Os dois são candidatos à presidência. Então, é uma hipocrisia você tratar com muito respeito, que é aquela coisa que você vê deputado se xingando na Câmara, então, Vossa Excelência é um filho da mãe, esse tipo Uhum. de coisa fica ridículo. Mas você não pode chamar um ex-presidente em público num debate de seu Lula, com aquele tom de deboche que ele usou. Eu acho que isso também funcionou contra ele. Eu não acho que isso tenha ido contra o Lula, não. Eu acho que isso passa a impressão de um cara debochado e mal educado. Agora, eu fico com a impressão que você acha que o Lula ganhou o debate. Não, eu não acho que o Lula ganhou o debate. Eu acho que o Lula ganhou o debate na medida em que o Lula é um ser humano e o Bolsonaro não é. Eu acho que o primeiro bloco do debate, eu acho que o Lula ganhou
mesmo de lavada, porque ele conseguiu dominar o assunto, que foi a Covid, a pandemia, a coisa das vacinas. Ele tinha que ter sido mais incisivo ao perguntar se o Bolsonaro se vacinou ou não. Enfim, eu acho que ele perdeu uma grande chance de falar da polio, de bater, porque a Covid, de uma certa maneira, já passou, né? Mas era muito importante você mostrar o estrago que o Bolsonaro fez no sistema vacinal. Quer dizer, esse estrago a longo prazo. Nós éramos um país modelo em vacinação e não somos mais. E não somos mais porque o Bolsonaro pôs as vacinas em dúvida. Então, isso ele poderia ter feito, mas paciência, poderia ter feito, não fez. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele ganhou o primeiro bloco. Depois ele se perdeu, depois ele se enrolou. E eu acho que ninguém ali, nenhum nem outro, tirou o voto de quem quer que seja. Se o que você está dizendo é que você acha que o debate meio que acabou numa espécie de empate, ninguém ganhou com clareza, e eu concordo com você, eu descreveria a mesma coisa. O Lula ganhou nitidamente o primeiro bloco, e se perdeu, não que o Bolsonaro tenha ganho os outros dois, Não, mas no ele fim não das contas, ganhou. eu acho que o problema do empate é que o Lula está 5 pontos na frente. Sim. O Bolsonaro tem que ganhar e tem que ganhar bem. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Em que pese, como eu afirmei exatamente no começo dessa nossa conversa, eu não sou uma pessoa isenta mais. Não consigo ser. Não, mas Quer eu dizer, acho que eu consigo manter a isenção. Quer não, dizer, eu eu tenho. tento, mas eu percebo o meu viés o tempo todo, sabe? O fato é que quando você não consegue ver uma pessoa, quando você não consegue ouvir a voz daquela pessoa, tudo que aquela pessoa faz te parece necessariamente pior do que outra pessoa faz. Então, o Bolsonaro entra, do meu ponto de vista, com essa desvantagem de ser o Bolsonaro. Quer dizer, e alguém entrando sendo Bolsonaro, do meu ponto de vista, já perdeu. E qual livro? Olha, eu hoje vou falar de um dos meus livros favoritos de todos os tempos. A Firma Pereira, de Antônio Tabucchi. Antônio Tabucchi é um escritor italiano, falecido já. Era o maior especialista, tradutor de Fernando Pessoa, o maior especialista italiano na obra de Fernando Pessoa. Era um homem apaixonado por Portugal, casado com uma portuguesa, inclusive. E esse livro, que eu amo tanto, A Firma Pereira, que inclusive foi transformado num filme com Marcelo Mastroianni, inesquecível no papel. Agora é quadrinho. Quadrinho maravilhoso, sensacional, da editora Nemo, que é a grande editora de quadrinhos brasileira. Olha, o que é a firma? E essa versão em quadrinhos está maravilhosamente fiel ao romance, que é pequeno, hein, gente? Vocês veem que eu tenho sido boazinha, tenho trazido só livrinhos pequenos e bons para a gente ler, mas que são os livros ideais quando a gente está tenso durante uma campanha política. A Firma Pereira é tão indicado para esse momento, porque o Pereira é um jornalista de meia-idade. Numa redação de um jornal português no ano de 1938. E ele pretende manter uma distância da política. Ele só quer escrever sobre arte, ele quer traduzir autores franceses. E aí aparece na vida dele um rapaz chamado Monteiro Rossi, que ele contrata como colaborador para o jornal para escrever os necrológios, os pré-necrológios de escritores, porque é aquela hora que o escritor morre, você tem que ter um necrológio pronto para o autor. E o Monteiro Rossi
começa a fazer o necrológio de autores de esquerda, autores contra o regime Do Salazar. salazarista. E o Pereira, que se quer neutro e que pretende não se envolver com isso, ele acaba ficando cada vez mais tocado pela posição do Monteiro Rossi, da namorada do Monteiro Rossi, que é uma ativista espanhola chamada Marta. E esses dois jovens sacodem as estruturas do Pereira. E Pereira começa a pensar se ele pode se manter neutro num momento como aquele que eles estão atravessando. Então, eu não vou dar spoilers aqui, porque é um livro extraordinário. A Firma Pereira é realmente uma coisa maravilhosa. E esse estilo incrível do Tabucchi nesse livro, porque ele usa esse Afirma Pereira. Então, é uma coisa de depoimento, sabe? Uhum. Jornalístico. Depoimento jornalístico ou policial, ou o que você quiser, quer dizer, Pereira está prestando um depoimento, ele não está apenas contando uma coisa. Ele está depondo sobre o que ele viu. Agora, eu estou com vontade de baixar esse livro no Kindle agora. Recomendo. Acho que, de repente, eu vou fazer isso. Olha aqui, o quadrinho está sensacional e você lê o quadrinho numa tarde. Aliás, você lê o livro numa tarde também. Mas Tabucchi é um autor extraordinário e esse é um livro para os nossos tempos. Nos vemos na quinta-feira, Cora? Sim, senhor. Então, até quinta.